Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. E hoje vamos falar sobre a filosofia da cura. E para estar aqui comigo nesse podcast de hoje, doutora Eliana Peixoto. Doutora, gratidão por aceitar nosso convite, por estar aqui no Natcast e por falar esse tema. A doutora é médica, é terapeuta, também. Neonatal e infantil, isso? Intensivista, neonatal e pediátrica e terapeuta. E terapeuta e também coach. Doutora, gratidão por estar aqui no Natcast. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre o que eu amo mais na vida, que é cura. Sim. Eu trabalho com outro lado, mas eu gosto da cura. É cura. Doutora, por que você, hoje você aí falou pra mim que tem uma experiência grande já nessa área de médica, de terapeuta, de coach. Porque quem é a doutora Eliana, né? Quem é a doutora por trás de tudo isso? Conte um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu sou pediatra desde os 4 anos de idade. Não, brincadeira. Com 4 anos de idade, eu decidi que eu ia ser médica de criança. Naquela época, eu não sabia que chamava pediatra. E aí, eu fui fazer medicina. Fiz medicina, fiz pediatria. E foi muito engraçado, porque assim, até passar em medicina e fazer pediatria, não havia dificuldades. No sentido de que o que você quer fazer estava definido. E com 10 anos que eu já estava trabalhando com medicina intensiva, trabalhava sempre em UTI, ou UTI pediátrica ou UTI neonatal. Eu estava como diarista no serviço de neonatologia, passando por um problema no meu casamento, no meu primeiro casamento. E a minha coluna travou na mesma semana em que eu perdi 10 bebês numa UTI. Caramba. E aí aquilo me marcou demais, porque a gente não sabia o que tinha acontecido. Foi uma infecção hospitalar. Naquela época, começou a se fazer o diagnóstico de Acinetobacter. E as crianças morreram por Acinetobacter. E eu fiquei assim... A gente diz que eu perdi o eixo. Literalmente é por isso que a coluna que travou, né? Falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Que, de repente, 10 pacientes morrem numa única semana. E o meu casamento está indo por água abaixo. E quando a coluna travou, eu procurei todos os remédios que eu conhecia para dor, eu tomei em 24 horas. E a dor não passava. E eu não conseguia me mover. E uma prima do meu marido falou, vai num acupunturista. Eu fui com 3 agulhas, a minha dor sumiu. Cara. Aí, a minha experiência com aquilo foi um negócio surreal. Eu falei, gente, eu tô há 24 horas tomando comprimido sem parar. De 2 em 2 horas praticamente, nada passa. A pessoa põe 3 agulhas e a dor some. Desapareceu. Eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Para mim, aquilo era bruxaria, era voodoo. Naquela época, gente, eu tenho 35 anos de formada, então imagina. Isso faz em 25. Naquela época, a acupuntura no Brasil era negócio de voodoo mesmo, era bruxaria, estava começando. E aí eu fui atrás, fui fazer a formação. Fiz a primeira formação com um grupo de fisioterapeutas. Depois, na hora que eu fui fazer a prova de título, tem a história do você não fez um curso com médico, então você não pode fazer a prova de título para medicina. E realmente, depois que eu fiz o curso para os médicos, é muito diferente. São visões completamente diferentes da mesma medicina. E eu fiquei muito feliz. Aí eu fiz o título e comecei a descobrir a medicina vibracional, que é a medicina que não trabalha só com o físico, ela trabalha com o teu campo informacional. Então, comecei a descobrir o cristais, elixir de florais, cromoterapia, que são coisas que funcionam, mas que para um médico ortodoxo que só faz medicina ocidental, é assim, isso é balela, é crendice. Hoje já não tem mais essa cabeça, hoje existe a medicina integrativa. Há 25 anos atrás ninguém falava disso. Então, quando eu comecei, eu fui extremamente ridicularizada, barrada. E eu falei, não quero nem saber, eu nunca fui da caixinha mesmo, eu sempre fechei fora da caixinha. Vou continuar fora da caixinha e seguir meu caminho. E aí eu fui fazendo, fui estudando, fui para a China. Fiquei lá, dentro de uma universidade de medicina tradicional chinesa. Descobri um outro mundo, porque o chinês ele tem uma forma de pensar completamente diferente da nossa. O oriental, eles pensam muito de uma maneira mais sistêmica. Não é só eu e o meu umbigo, nem o meu núcleo familiar. É eu,
o mundo, o sistema onde eu vivo, a sociedade, a natureza, a terra, o universo. Sim. Então, foi uma quebra de paradigma para mim, assim, gigante. O Deus não é aquele Deus carrasco que só te pune. Então, foi muito interessante toda essa visão deles. É uma visão sistêmica completamente diferente da que eu estava habituada. E para mim quebraram barreiras assim gigantes. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria viver aquilo ali. Porque as pessoas se dedicam a fazer atividade física, a trabalhar a cabeça e a mente, a trabalhar as emoções. E você vê que eles têm uma longevidade muito maior que a nossa, com uma qualidade de vida que não é superior à que a gente tem, se você for contar coisas financeiras e físicas, mas que, em termos de qualidade de vida social e familiar, não se compara. Você vê um chinês morando numa casa que tem esse tamanho do teu estúdio, com 5 pessoas dentro, tem que ter um pai e mãe, normalmente do pai do homem, né? A esposa sempre convive com a sogra. A dona da casa não é a esposa, é a sogra, é ela que manda. Caramba. Então, a autoridade dentro da casa é a sogra, é a mãe do marido. E tem que ter uma criança, e eles normalmente têm aquela história de controle de natalidade, então é um filho. E eles vivem com $250 por mês. Na época em que eu estive lá, era esse o salário de uma família. Uma família com 5 pessoas. Então, eles comem, eles se vestem, eles vivem, eles moram, eles se divertem com esse salário. Na época, eu ganhava, 30 vezes mais que isso, e eu morava sozinha, eu e meu marido. Então, foi uma coisa assim que eu falei, Jesus, Maria e José, é totalmente diferente do mundo que eu vivo. E aí eu fiquei cada vez mais encantada com a filosofia de vida deles, né? Não é só o ter, é o ser. E quando você entra nessa filosofia de vida de ser e não ter, e o ter é secundário ao ser, porque o fazer é automático, muda tudo na vida. E eu fui descobrindo que as pessoas ficavam doentes porque ela tem conflito entre o que sente e o que pensa, e o que vive. E aí eu fui descobrindo e comecei a desenvolver a filosofia da cura. Que é o nosso tema. Que é o tema de hoje. Entendeu? E aí foi assim que eu vim para cá. Depois disso, assim, mudou completamente a minha vida. Eu continuo trabalhando no TI. E é bem engraçado, porque dentro da UTI é assim, o que você tem que fazer agora para tirar aquela criança da urgência e ela melhorar para ela poder continuar. Eu tenho fotofobia. Eu vou lagrimar o tempo inteiro. Não se impressionem, por favor, porque eu realmente eu lagrimo muito. E quando eu fui para lá, eu comecei a perceber que mesmo que você trabalhasse o físico, se você não trabalhasse as emoções da família, aquela criança ia voltar para a UTI em pouco tempo. Então, doutora, a gente está, né, que é um tema diferente, a filosofia da cura, que é uma coisa que eu identifiquei muito no seu Instagram, e por ver um médico fazendo uma medicina diferente, porque a gente vê muito aquela medicina tradicional. Só tendo sintoma. E aí a gente, como eu vim de uma cidade pequena, o pessoal não tem uma mentalidade de fazer diferente. Hoje a gente já vê dentistas que faz uma medicina, né, dentista, diferente, integrativa, e hoje é muito importante você estar aqui no podcast falando isso, desmistificando, né, porque o pessoal acha assim, como você achou, quando você fazer a cerimônia, achando que era um voodoo, que era alguma coisa, não, eu falo, né, como terapeuta também, a gente fica doente pela nossa mentalidade. E as crianças, você, hoje, que trabalha aí num hospital, com crianças, né, em UTI, como que é esse trabalho? Por quê? Eu, Nath, vou falar porque eu gosto de trazer fatos reais, então eu trago fatos reais. Quando eu era criança, eu ficava muito doente. Uhum. Então, por quê? Hoje eu tenho uma consciência que em algum momento eu queria chamar a atenção do meu pai ou a atenção da minha mãe. Certo? Termina o seu raciocínio que eu vou te dizer como fiz. E aí, hoje eu ficava pensando,
Será que eu ficava doente realmente só por conta disso ou tinha alguma coisa além? Porque no meu adulto hoje, às vezes eu fico doente quando eu passo alguma situação que afeta o meu emocional. Sempre, independente do que seja a doença, até quando ela é congênita, a base dela é emocional. Sim. E aí a criança que nasce com uma patologia congênita, ela não tem ainda aquela emoção desenvolvida, mas a família dela e a ancestralidade dela tem. E ela está servindo de, aspas, Marte, para resolver uma situação que está em conflito emocional familiar. Sim. Então, sempre que você estiver doente, o que está acontecendo? A sua emoção está brigando com a sua razão. O que você pensa está diferente daquilo que você sente. O que você está vivendo é diferente daquilo que você está sentindo. Então, a pessoa que tem, por exemplo, depressão. Sim. O que é a depressão? É uma pessoa que está sentindo que o passado está presente, mas ela não consegue lidar com os fatos do presente. Então, ela está vivendo no passado, querendo que o presente dela resolva o passado. E o passado é só uma ilusão. Ele não tem nenhum poder de te adoecer. Sim. O dia que a gente entender isso, como assim o passado é uma ilusão? Aquilo que você lembra de passado não são só os fatos reais. É a sua interpretação sobre os fatos. Então, esse passado que você tem, da maneira que ele está na sua cabeça, ele é uma ilusão. Não é que não tenha acontecido, aconteceu. Só que o valor que você deu, o significado que você deu, a situação que você viu, ela é parcial. Por exemplo, você falou, eu percebi que quando eu era criança eu ficava doente para chamar a atenção dos pais. É, porque geralmente minha mãe e meu pai trabalhavam muito. Então, quando a maioria das vezes que eu ficava com os meus pais, era quando eu estava internada. Então, olha que interessante, você tinha uma sensação de abandono. Sim. Que se você for ver hoje, não era um abandono real. Sim. Mas para uma criança que não sabe interpretar as necessidades de uma família, se o pai e a mãe vão trabalhar e não estão com ela na hora que ela sente necessidade, ela está abandonada. Sim. Mesmo que o pai e a mãe estejam presentes, se eles não correspondem à tua necessidade daquele momento, você continua se sentindo abandonada. Por exemplo, você está com uma dificuldade lá numa tarefa de matemática, né? Mas a mãe não sabe nada de matemática, o pai não tem paciência para entender e para te explicar. Aí você diz assim, eu queria a ajuda de vocês. Daí a mãe diz assim, fala com o teu pai. Aí o pai diz assim, não, o que é? É problema na matemática, eu vou contratar uma professora. Naquele momento, ele resolveu a tua dificuldade. Quando ele diz, eu vou contratar uma pessoa que sabe te ensinar. Eu não sei. Mas a criança interpreta assim, meu pai não liga para mim. Entendeu? É porque como que uma criança vai conseguir entender? Os pais não foram ensinados a educar as crianças, eles foram ensinados a ensinar a criança. Qual é a diferença entre educar e ensinar? Olha, isso aqui é um cactus, isso aqui é falso. Põe teu dedo aí. Aí você vai lá e diz assim, não tem espinho, é falso. Educar dizer assim, olha filho, tá vendo isso aqui? Sim. É a simulação. Isso aqui não é de verdade. Isso aqui é um material que imita a verdade, mas não é a verdade. Eu não sei se é feito de pedra, se é feito de espuma, se é feito de massinha, eu não sei. Mas eu posso procurar quem fez ou quem entende mais para te explicar. Mas isso daqui é uma ilusão. Se os pais chegassem e dissessem para a criança, filho, o pai não sabe matemática. O pai trabalha com outra coisa, ele nunca entendeu direito, ele chegou onde ele está sem saber matemática. Sim. O pai se sente nessa hora só minuando, dizendo que não entende matemática, que nunca aprendeu matemática, que sempre foi mal nos estudos. Ou porque se ele fosse um gênio matemático e não soubesse ensinar, daria na mesma. Ele é um gênio para ele não sabe transmitir. Mas os pais não querem dizer que eles têm fraqueza. E é natural do ser humano, ninguém quer admitir a fraqueza que tem. Só que para uma criança, eu não sei o que é fraqueza. Eu sou uma criança. Se você não fala para mim que isso é uma fraqueza, eu nem vou saber o que é. E aí a criança cresce com a ilusão de que o super-homem existe, até ela ver que o super-homem não vai funcionar.
que ela não vai poder voar com aquela capinha do super-homem, que o Papai Noel não é ele que traz o presente, que o coelhinho da Páscoa também não existe. Sim. Que Deus que pune, que guerreia, que diz você está pecando, não existe. Entendeu? Então tudo isso vai interferir e a criança vai crescer com um monte de buracos na personalidade dela. E conforme o tamanho do buraco, quando ela vira adulta, esse buraco afunda ela mesma. E aí é quando ela entra em depressão. Porque ela não sabe lidar com aquele buraco daquele tamanho. A mente dela diz assim, mas está tudo certo. E ela por dentro diz assim, por que eu não sinto que está tudo certo? Por que eu não estou no lugar que eu gostaria? Por que eu não estou no emprego que eu queria? Por que eu não faço o que eu queria? Por que eu trabalho com outras pessoas e não para mim? Por que o meu salário está sempre aquém do meu sonho? Por que eu parei de sonhar? Sim. Entendeu? E quando você vai buscar a cura, você vai buscar a cura para tudo isso, porque a cura é para você. Não é para a sua doença de coluna, não é para a sua doença no fígado, não é amidalite, não é artrite, porque tudo isso daí, todas essas ites, estão dizendo, ó, você tem um conflito entre coração e pensamento, entre coração e entre emoção e pensamento e razão. Fica lá, parece que fica... Não, literalmente. Quando a emoção ganha... Né? Quando a emoção ganha, aí você libera, né? Aí você entra em euforia, ou você entra em depressão, ou você faz a bipolaridade, né? Uma hora você está alegre, outra hora você está triste, entendeu? Isso é emoção ganhando. E quando a razão ganha, você só trabalha, cuida da família do jeito que dá, na hora que dá, no tempo que tem. E mal olha para você. Então, são aquelas mães que se abandonaram no meio do caminho, viveram só a maternidade, deixaram de ser esposa, deixaram de ser mulher, deixaram de ser profissional. São aqueles maridos que só sabem ser maridos, não sabem ser pai. Outros que só sabem ser pai, não sabem ser marido. Aí não consegue ir bem no profissional, porque já está sobrecarregado com uma outra função. Então, você continua doente, porque doença é um desequilíbrio. Não é uma coisa que você diz assim, mas isso tem um bichinho que causa, tem uma inflamação que é efeito desse bichinho que está lá, tem uma resposta imune que está atuando no teu corpo, mas tudo isso foi gerado porque você não soube lidar com aquela emoção. Então você pegou o seu campo energético, que é o seu corpo, que hoje em dia a gente sabe que tudo primeiro é substância, né? Não é matéria, é energia. Depois é que vira matéria. Quando desacelera, assim, energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. E matéria é igual a energia dividido pela velocidade da aceleração da luz. Então, assim, ao quadrado. Então, o que é isso? Eu desacelero aquela luz, a energia diminui, a vibração diminui e se torna matéria. Doença é quando você já está na emoção completamente desequilibrada, então ela já está desacelerando, e aí ela foi e predispôs ou um órgão a funcionar errado, ou a entrada de algum bichinho, ou algum bichinho que você já tem na sua flora que cresceu demais, que está fora de controle, ou uma célula que cresceu demais e está descontrolada. Então, tudo isso é a sua emoção que faz. E quando você começa a trabalhar com as emoções, é muito interessante porque você adoece cada vez menos. Sim. E aí você vira uma máquina de trabalhar, né? E as pessoas dizem assim, mas como é que você aguenta tanto? Por que você aguenta tanto? Qual é o segredo? Eu digo, então, a gente começa a trabalhar mais as emoções, as coisas entram mais em campo. E aí vem outras dificuldades, outras doenças, que são as doenças sociais, que são as doenças financeiras, né? Você trabalha e não consegue ganhar o dinheiro que gostaria, ou não consegue juntar o dinheiro para sobrar. Ou você não vê reconhecimento no seu trabalho, então você não tem ânimo para trabalhar. Eu postei, acho que foi semana passada, um corte, né? Que a gente estava justamente falando sobre a importância da saúde mental. E a escolha, porque tudo a gente escolhe. Se a gente está naquela vida, a gente escolhe. Eu já passei por depressão, né? Então, na época eu tomei muito remédio, só que chegou um momento que eu falei assim, eu não quero. Só que foi uma escolha minha. E a gente
colocou esse corte e eu achei muito engraçado. Deu muitas visualizações. Tá quase 4.000 visualizações no YouTube. E eu fui ver, eu gosto de ver os comentários. E uma mulher comentou, ela falou assim, realmente, a gente escolhe. E ela se identificou. Porque ela também passou e chegou uma hora que ela falou assim, preciso sair. Porque às vezes a gente espera muito pelo outro. Só que nós mesmos que vai nos ajudar. Claro que hoje tem profissionais que tá lá para estender a mão se você realmente quer sair. Só que a decisão é sua. E daí eu tento explicar, eu falo no podcast, falo, gente, tudo é muito emocional. E a doutora tá aqui para controlar. A vida é emocional. Se você não sente, você não vive. Umas pessoas comentam assim, mas tem gente que não tem escolha, que tem que tomar, que você... Só que as pessoas não... Eu falo assim, aí eu já não discuto. Porque a pessoa não tem uma noção de ter uma mentalidade mais aberta. Porque se ela fosse afundar, estudar, porque para saber o que eu sei hoje, eu precisei estudar. Precisei olhar para mim primeiro. Porque eu ficava naquilo, o outro tem que mudar, meu pai tem que fazer isso. 99,9% da depressão é outro. É bichinho, é inflamação, é a deficiência de enzima A, de enzima B, de enzima C, é a minha proteína que não tá legal, é o meu rim que tá acumulando isso. Gente, isso daí tudo, a medicina chinesa, que é a medicina ocidental, ela já fala que a emoção que você tem determina até o órgão que fica doente. Isso que eu ia entrar. Eu tenho um livro, só não vou me lembrar aqui agora, o nome exato, que fala das doenças. Igual raiva, se eu não me engano, é rim. Que eu comecei a estudar. Raiva é fígado. É isso. Raiva é fígado. Aí cada órgão fala... Isso. Mágoa. Mágoa é vesícula. Não, mágoa é vesícula. Angústia. Angústia, depressão é uma mistura, porque depressão é tristeza com mágoa, com raiva, com preocupação, é tudo misturado. Então, ela é uma das mais complexas para trabalhar por conta disso. Rim é medo. Então, toda a parte de rim, de infecção de sistema urinário é medo. É aquele medo que te congela, e congela a ponto de formar pedrinhas. A mesma coisa é a raiva seca. Né? As pessoas ficam amargas. E olha que interessante, na medicina chinesa, o gan, que é o fígado órgão e o fígado energético, ele metaboliza a raiva, ele trabalha com toda a parte de crescimento, de desenvolvimento das coisas, ele dá energia para o corpo, então a energia que circula no corpo, ela vem do gan, e quando essa energia está excessiva, quando você está extremamente irado, né, que a raiva chega no topo, as pessoas têm o quê? AVC. E elas têm normalmente o AVC ou central, que é o mais comum, porque bate no coração e sobe direto para a cabeça, e elas têm o AVC, ou elas podem ter infarto. O fígado, a raiva, ela gera um fogo interno, que é um fogo que não queima, mas que resseca. E quando você vê uma pessoa que ela é muito... já passou por muitas coisas na vida e sofreu muita raiva, como é que ela vive? Ela é uma pessoa seca. Amarga. Até na resposta. Ela é grossa, ela é rápida, ela é cortante. Não sei o que você quer. Não sei o que. Não é assim? A pessoa que é extremamente... eu quero falar demais das pessoas. Então, das outras que são medrosas, como é que elas são? Elas são mais molinhas, elas são mais... não sei se eu vou fazer isso, né? É assim, e elas vão se encolhendo, né? Sim. Ou elas são muito grandes, tipo assim, eu tenho que ficar aqui, que nada vai conseguir me mover. Ou elas são muito magrelas, assim, porque elas ficam o tempo inteiro tensas, tremendo, então elas são tão tensas que elas vão encolhendo, entendeu? E aí elas começam a ter muito problema de rim, elas começam a ter muito problema cerebral, tem problema de memória. Por quê? Porque elas representam a água. A água é o que dá o fluxo da energia. É o nosso sangue, são os nossos hormônios. Então, é o nosso xixi, é a nossa linfa. Então, é a água quem circula as emoções. Sim. Olha que interessante. Quando eu comecei a... Daí...
Eu sou tão engraçada que hoje começa a me dar uma dorzinha, eu vou lá. Porque eu sei que... Ou eu já começo a fazer a limpeza em mim. Vamos. Porque, como eu falei, na minha infância eu ficava muito... Eu tenho pavor de hospital. Eu, Nádia. É sério. Eu só vou no médico, no hospital. Claro que eu faço, né, uma vez por ano os exames de rotina. Eu já, né... Que eu vou preparada psicologicamente, porque eu acho que é importante você ir no médico, você fazer lá suas consultas, ver se tá, fazer o check-up, né, que a gente fala. Check-up de cada 6 meses, um ano, não sei, a doutora vai saber falar melhor que eu. Mas como eu tenho esse trauma da minha infância, é sério, eu não tô brincando não, eu dou risada, mas porque hoje eu levo isso na brincadeira. É tão nervoso que eu dou risada. Mas eu ficava muito internada quando eu era criança. A minha irmã, ela nunca foi de... A minha irmã, a bicha é tão ruim que nem doente ela ficava. E eu... Não é que ela é ruim, ela era mais resolvida, mas é insuficiente. Porque eu falo, meu Deus... Eu sempre... Ela é mais velha? Ela é mais velha, eu sou mais nova. Então, o que acontecia? Épocas de Páscoa, eu tava no hospital. Eu lembro de uma época, assim... Geralmente, em festas, eu tava internado quando eu era criança. Porque nas festas vem mais gente. Então, a atenção se dispersa. Você era caçula. Teoricamente, a sua irmã é pragmática. Então, ela funciona com a vida nasceu pra mim, eu vou dar certo independente de quem queira me atrapalhar. Você é idealista. Sim. Qual é a diferença do idealista para o pragmático? O pragmático tem certeza que a vida dele vai dar certo. E o idealista, mas podia ser assim. Mas podia ser assada. Mas se eu pintasse esse vermelho com um tom de rosinha? E se virasse esse azul, fosse um pouquinho mais claro, com um pouquinho mais de prateado? Não ia ficar mais... é mais bonito, né? Mas e se a outra pessoa não gostar? Então não sei. Mas será que eu sou suficiente? Não sei. Mas será que tudo que eu faço, assim, é legal mesmo? Entendeu? Então, o idealista ele precisa dessas afirmações do terceiro, e aí é que o outro tem muita importância. Porque eu preciso que você me diga que eu sou importante, que eu sou legal, que eu sou bom. Se não começa em casa... Assim, meio que... Trabalhou, né? Claro. A gente tem... Estudando, fazendo terapia e tudo, já mudei, mas antes eu era muito assim. Claro. E se alguém... No início do meu podcast... que eu recebia tanta crítica, tipo assim, porque tem. Lógico. Vai gostar quem não tem, e eu tô vindo aqui fazendo meu podcast. Tô seguindo. Porque antes isso me abalava. Tipo, uma coisa que a pessoa falava, eu ficava muito mal. Tem uma grande player de mercado que ela se afastou durante 2 anos por conta de uma crítica que ela recebeu. E quando eu comecei a desenvolver o meu lado digital... que eu era médica de hospital, então eu só trabalhava em hospital e dentro do setor fechado, UTI. Ou pediátrico ou neonatal, mas UTI. Eu não trabalhava nem na enfermaria, nunca gostei de enfermaria. Então, assim, eu só pegava caso grave, aqueles casos que já tá, né? Quando eu comecei, gente, era assim, se a criança fosse para UTI, a mãe já estava entregando pro pré-caixão. Era essa a sensação que os pais tinham no início. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, era assim. A pessoa entrava aqui em São Paulo, não. Mas eu fui formada no Amazonas. Eu vim para cá para fazer UTI e depois voltei para lá. Então, quando você chegava lá e dizia, criança vai para UTI, podia ter certeza, vai morrer. Porque já está no bico do corvo, não tem mais o que fazer. E lá demorou muito para desenvolver, entendeu? Por causa de recurso, entendeu? Apesar de, naquela época, ter a Zona Franca, eles não investiam em saúde. Eles investiam em tecnologia. Então, hoje, é totalmente diferente. Ainda assim... Se você for ver a extensão geográfica que tem o Amazonas e o número de UTIs que tem ainda é muito pouco. Muito pouco. Hoje o número de profissionais é bem maior, mas quando eu cheguei lá de volta, depois que eu terminei o UTI, tinham 3 pediatras que faziam UTI. 3. Então, tu imagina que é trabalhar dia sim e no outro dia também, porque num dia tu trabalhava de dia, no outro tu trabalhava de noite. Entendeu? Era uma loucura. Então, assim, eu fiquei lá 3 meses e falei, não tem condições. E aí eu fui para Fortaleza, que estava um pouquinho melhor. Então, a vida sempre foi muito nesse sentido, de perceber a necessidade do outro, mas sempre como espelho da minha necessidade. Porque aquilo que você chama para você, que está na sua frente, é aquilo que você precisa naquele momento. Então, eu estou com um problema de saúde. Ok. O que é que você não está vendo que você precisa ver?
É um problema de saúde física? É um problema de saúde mental? É um problema de saúde, vou falar financeira, que eu digo que a dor do bolso é a dor que mais dói. Entendeu? Principalmente para os homens. Quem tem dor no bolso não tem paz. A pessoa normalmente não consegue abstrair da dor do bolso. É como se ela tivesse uma dor constante. Então, não é só o osso que dói. O bolso também dói e tira a paz. Do mesmo jeito que o problema físico. Quem tem depressão, ele não consegue dizer sozinho, eu vou sair daqui. Enquanto ele não toma consciência de que o que ele está sentindo é depressão e que aquilo está levando ele cada vez para um buraco mais fundo, mais para o fundo do poço, e ele não sabe aonde que ele vai bater o pezinho. Esse poço tem fundo? Aí na hora que ele enxerga, nossa, senti o fundo, agora dá para eu dar o impulso e voltar. Mas se eu não tomo consciência de que senti o fundo, eu posso dar o impulso, eu fico sentadinho no fundo. E às vezes Entendeu? a pessoa chega num estado que ela acha que não vai melhorar, né? Ou que não precisa. Ou que é melhor morrer. Eu não vou conseguir, eu não preciso. E aquilo que eu sempre falo, tenha consciência, né? Quando você começa a ter a consciência, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, você sabe que você pode contar com pessoas, é mais fácil você sair de lá. E a gente está falando só aqui do emocional, do físico e do mental, mas, gente, eu não sei, não vou discutir crença de ninguém aqui, mas eu acredito que nós somos espíritos, estamos num corpo físico, Sim. que é só um instrumento, tipo uma capinha, né? O teu conteúdo está ali, ele não é físico, ele é pura energia, né? E pura energia de amor, de alegria e de felicidade. Só que a gente acha que o nosso físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional é quem a gente é. A gente confunde o ego com a essência, com o ser, com o espírito. E aí você vive a ilusão do que o teu ego crê. Aí você Entendeu? começa a ter lutas espirituais. Entendeu? Então, quando você está brigando a essência com o seu ego, quer dizer, você é uma pessoa que deveria ser luz, paz, alegria. E você está brigando porque a família não faz o que você quer, ou não rende o que você quer, seu trabalho não está rendendo o que você quer, as suas emoções não estão do jeito que você gostaria, seu relacionamento não é o melhor, podia ser muito melhor, mas aonde que está a solução? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora o outro que se vire. Tudo bem, vai continuar doente. Sim. Entendeu? É a mesma coisa que eu disser assim, eu fui no médico, ele me passou o remédio, mas eu não vou tomar não. Dane-se. É a mesma coisa. Entendeu? Ir ao médico não significa que você está curado. Se o médico te orientou, tem que fazer exercício, você vai tomar esse anti-inflamatório, vai tomar esse antibiótico, vai beber água. Aí você vai lá e faz tudo bonitinho e dá certo, ótimo, mas quem foi que fez? Você, não foi o médico. Ele só te orientou. Então, assim, as pessoas confundem muito o papel do outro na sua vida. Sim. E muito de enxergar um espelho, o reflexo do espelho, e não o que está além do espelho. Porque o que está além do espelho é o seu espírito. O que está na frente do espelho é o seu ego. Você não é só o ego. Você está aqui nesse formato. É como se fosse um personagem de videogame. Sim. Você está jogando um videogame e você tem seu avatar. Quem está jogando? Você. Seria a sua essência, o seu espírito. Quem é o avatar? O seu ego. Naquele mundo virtual é o ego que está jogando. Mas quem está comandando o ego é o espírito. Então, se você não entende isso, eu vou falar de cura para você e a cura sempre vai ser superficial. Porque a cura, na verdade, está em viver o que o seu espírito deseja para você, que é o seu melhor. E não importa se o seu melhor hoje não é o que foi ontem e não é o que vai ser amanhã. Hoje você só dá conta disso e tá ótimo. E às vezes a gente fica se culpando. Ai, não dei conta. Entendeu? É aquela mulher que hoje fala muito de superpoder, se empoderar, de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí depois chega em casa, mas eu tô sozinha, mas o meu marido não é aquele marido que eu queria. Eu sou super mulher, mas ele não é super-homem. E aí ele vai dizer pra você, mas você quer o super-homem? Tudo bem, o super-homem não é casado, não, ele só vive namorando. Ele não toma atitude de casar com a Leila.
A Mulher Maravilha, ela vive sozinha. Sim. Ela não tem marido, não. E ela não tem nem namorado. E aí as pessoas ficam... Eu digo, então, é escolha. Como a Nath estava falando, é tudo escolha. Onde você quer ficar? Numa posição confortável, que você já está doente, ou você realmente quer mudar e ir para a cura? E aí você vai ter que ver até que ponto você está pronto para isso. Porque quando a gente começa, é a mesma coisa que diz assim, etapa 1, etapa 2, etapa 3, é tudo bonitinho, cartesiano. Não funciona assim, gente. Você começa a mexer numa coisa... Vem outra. Eu falo que é a casquinha da cebola. E eu sou uma pessoa que às vezes eu quero resolver tudo de uma vez. Não, gente, não é tudo de uma vez. E a gente fala, não, vamos resolver, Não é assim, é um processo. E a vida, eu falo que é simples, né? Eu trabalho muito a questão, que é uma coisa que eu tava falando com a doutora da minha criança interior, que eu acho um absurdo, as pessoas falam que não... Gente, hoje eu dou risada, né? Porque muita gente fala assim, criança interior tá ficando louca? Eu dou risada. Antes eu até tentava, como se diz, provar que existe, né? Hoje não. A pessoa não fala, tá bom, vou te analisar. Não, tá bem, a sua criança tá fazendo birra, já entendi. E eu trabalho com essa questão da criança, né? Pai e mãe, eu falo que a gente vai trabalhar sempre. Por quê? É aquilo que você estava falando. Os nossos pais, eles foram ensinados de uma forma. E aceitar que eles nos passaram aquilo que eles foram ensinados também. Porque a gente, às vezes, fica julgando e criticando. Mas só criticar não adianta, gente. Adianta criticar e não tentar resolver? O que resolver para você é mudar? Porque existem duas formas, né? A gente tem a referência, que é aquela pessoa que você vai modelar, e você tem o seu repertório, aquilo que você vive, o seu aprendizado. Então, a referência dos seus pais podem até ser a mesma referência que a sua, os pais dele. E você tem a referência nos avós. Agora, o seu repertório é completamente diferente do repertório dos seus pais, e nem se compara com o dos seus avós. Então, se há 40 anos atrás os avós soubessem o que é isso aí, que isso aí ia ser um negócio que eles iam poder falar e acontecer, nem passava na cabeça que ia ter um celular e que o celular ia se tornar um objeto tão importante de comunicação a ponto de até substituir a televisão. E fica cada vez mais desenvolvido, cada vez você consegue interagir melhor com as pessoas através disso. Sim, hoje eu sou muito grata, e eu acho que as pessoas deveriam ser mais gratas. Porque a gente só escuta as pessoas, às vezes, só reclamando. Porque a gente tem todo o conhecimento no celular. Hoje você fala assim, mas tudo é pago. Não, tem vários vídeos que você pode, igual o nosso podcast, você pode estar assistindo, pode trazer a consciência. Os nossos pais não teve isso. A gente está numa era que a gente pode se curar e curar o nosso sistema também e fazer diferente a partir de nós dali para frente. Exatamente. Os nossos filhos, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu penso muito nisso. Porque eu tô fazendo diferente e estou sendo grata porque se meu pai quiser, né, fazer, ótimo. A opção é dele. A opção é dele, mas se ele não quiser também, o problema é dele. Antes eu ficava assim, tem que curar todo mundo. Sim, quando a gente começa na terapia e estudar a terapia, a gente fala, meu Deus, todo mundo precisa fazer. Você tem que fazer a minha. A que eu estou fazendo, não é a que ele quer. Só que aí você entra assim, é escolha. Se a pessoa não quer, tá bom, é uma escolha dela. Só que é essa consciência que a gente tem, né? De, poxa, a gente tem oportunidades, a gente pode fazer diferente. Só que se a gente quer fazer diferente. E, doutora, eu fico imaginando você trabalhando dentro de um hospital. Eu converso com todos os pais. Eu digo, olha, seu filho... na entrada a gente não fala. Quando a gente recebe a criança, você não vai falar, por exemplo, a criança está com pneumonia. Sim. Eu já sei qual é a emoção que fez a criança equilibrar. Mas eu não vou chegar para o pai e falar assim, olha, sua criança está com pneumonia, isso daqui traduz tristeza. A pneumonia é a lágrima que ele não chorou. Então, ele está juntando. Se ele tiver derrame, então, foi muita lágrima que ele não chorou. Sim. Ou porque ele não se sente seguro para chorar, ou porque ele não sabe se ele vai ter o apoio que ele precisa quando chorar. Porque não é o chorar para aliviar, é o chorar para ser apoiado.
É o chorar para resolver uma questão. Quando a gente estuda perfil de caráter, tem um perfil de caráter que chama oral. O oral, ele resolve os problemas dele chorando. Chorando, eu sei, ó. Chorando, tem sede mesmo oral. Chorando, comendo e sendo afogado. Ele precisa do contato, ele precisa do conforto. Então, você quer trazer cura para o oral, começa a oferecer isso. Sabe aquelas mulheres que quando estão com TPM comem chocolate viram outras mulheres? Sim. As orais. A rígida não está nem aí. TPM dela tem que tomar remédio, tem que ir malhar. Oral, eu tenho rígida, os mais fortes. Oral, rígida, masoca, aí depois é psico e por último... Esquizo. Entendeu? Então, assim, quando você começa a entender um pouquinho de pessoas, até na abordagem com os pais, você vai trabalhar conforme a linguagem dele. Sim. Não é o que você está vendo. Então, a pneumonia que está para um filho não é a pneumonia do outro filho, e muito menos do filho de outra família. A emoção que gerou a pneumonia pode ser a mesma, mas a sua tristeza não é igual à minha. Você tem um repertório, uma referência, eu tenho outra. O irmão, apesar de ter o mesmo pai e a mesma mãe, tem outra. Sim. Como você falou, minha irmã não ficava doente nunca. Gente, na minha infância, eu fiquei uma vez doente. Eu faltei um dia na aula por causa de sarampo. Eu tive sarampo, não foi uma sexta-feira. Como já descobriram, no 5º dia, na segunda-feira, eu já estava na escola. Meu irmão caçula vivia doente. Caçula não, do meio. Ele tinha bronquite, então ele vivia indo para o médico. O dia que eu tive laringite estrebulosa, que eu fui parar no hospital quase morrendo, ninguém acreditava, porque eu não tinha nada nunca. Eu comecei a tossir e a tosse foi aumentando, e é uma tosse seca. Minha mãe dizia assim, para de fazer fita. 2 horas da manhã eu estava morrendo, cianótica completamente, dentro de um PS, desmaiada. Aí adrenalina, faz inalação, faz isso, faz aquilo, faz corticoide, eu voltei. Nunca mais a minha mãe falou que eu estava fazendo fita, também nunca mais eu fiquei doente. Aí eu fui ter doença de novo na minha adolescência, que eu tinha rinite e sinusite. Mas por quê? Porque eu estava vivendo longe da minha família, num ambiente completamente diferente daquele, me sentindo completamente repelida por todo mundo. E aí eu me protegia sendo a grossa do grupo. Eu era mais legal, eu ajudava todo mundo, mas eu era grossa. Você ia perguntar pra mim se você quer dizer, por que você não sabe? Por que você quer isso? Não, eu posso fazer, mas pra quê? Eu era nesse nível. Então, assim, você quer falar de cura, eu posso te contar toda a história. Conheço um caminho bem árduo para chegar nisso. E foi desenvolvido graças a isso tudo. Graças às experiências que eu passei, graças a toda a modificação que eu tive que fazer. Quem me conheceu há 20 anos atrás, a única coisa que tem parecido é o sorriso. Porque o resto é completamente diferente. O corpo é diferente. Eu tinha 74 quilos. Entendeu? Quando eu saí da faculdade, que eu voltei para a festa de 10 anos, os colegas fizeram uma faixa de miss, de não sei o quê, porque eu saí obesa desse tamanho. Eu voltei assim, sereia. Hoje eu já não estou mais. Mas eu era sereia quando eu voltei. Entendeu? Então, assim, tudo isso traduz a tua evolução, o teu caminho de cura. E o ir e vir, gente, ele vai conforme a tua emoção, conforme o teu amadurecimento espiritual. Porque se você já viveu uma coisa que te quebrou, tanto faz se foi no financeiro, se foi no emocional, e o que mais quebra a gente é o financeiro e o emocional, porque daí a gente quebra na saúde, é etapa, né? O físico, ele vem por último. Dificilmente a primeira coisa que você tem é o físico. Você primeiro quebra o emocional, aí depois você quebra o financeiro, aí você quebra o físico. Por quê? Porque são níveis que você tem de importância para a maioria das coisas. A gente cresce aprendendo isso. Não é o ser, é o ter e o fazer. Tem aquela frase, que é uma frase, às vezes, que eu falo, tá? Tem que fazer, doente ou não doente, tem que fazer. Tem que malhar, que a gente tem que ser quê? Vamos lá, né? Assim. Tem que estar bem todo dia. A musculação, abre o pulmão. Sim. É bem isso. As pessoas não querem saber se você está pronta, elas querem saber se você está fazendo. Porque o resultado que elas querem depende da sua ação. Sim. E a gente faz isso também. Quando a gente cobra do outro. Você falou no início, tudo é escolha, mas a escolha é minha. Eu vou escolher ficar cobrando o outro ou eu vou escolher fazer por mim, enquanto eu não precisar do outro e ir fazendo? Agora eu vou primeiro escolher sentir para pensar como eu vou fazer isso da melhor maneira ou como eu simplesmente nem vou precisar fazer porque a coisa vai acontecer.
Eu tenho um mentor que ele fala assim, a gente tem que saber o momento de não agir. Porque quem é viciado no agir, a gente não deixa que as coisas aconteçam. A gente interfere negativamente. Sabe aquela coisa do tá tudo indo bem no rio, de repente você joga um pauzinho no rio e bagunça todo o fluxo? Sim. É a mesma coisa. Então, jogar essa madeirinha no rio é quando você atua entrando na vida do outro, quando você não sabe dizer não pro outro entrar na tua vida, quando você não sabe dar limite, quando você aceita tudo porque você quer ser amada, ter afeto, ser reconhecida. Não, eu vou ser o capacho, porque eu fazendo isso, a pessoa vai reconhecer o meu valor. Não vai, gente. Enquanto você estiver buscando valor, sendo capacho pro outro pisar, quem é que repara no tapete que pisa? Ninguém. Quando ele engata no teu salto. Quando ele não limpa o teu sapato, tu mexe, você suja, entendeu? Então é assim, exatamente, ainda fala mal do tapete. Entendeu? E isso é o que a gente faz uns com os outros sem perceber. A gente nunca está preparado de cara para olhar o espírito do outro, para olhar qual é a tua necessidade. Como que nós podemos, em essência, se relacionar? Eu ajudo você e você me ajuda. Mas não no sentido de eu te dou dinheiro e você me devolve. Não, no sentido de que, como você quer crescer espiritualmente, como eu posso te ajudar nisso? E como eu posso usar você para crescer espiritualmente? Sim. Aí a minha emoção vai estar equilibrada. Sabe qual é a chance de eu adoecer? 0. Porque se eu estou agindo conforme o que a minha essência quer, qual é a possibilidade de eu adoecer? 0. Nenhuma. Ah, mas aí tem os acidentes. Tem, mas até os acidentes, gente, eles são para você poder mudar alguma coisa. Ah, eu estou vivendo, né? O pessoal hoje adora a palavra propósito. Eu estou vivendo o meu propósito e a coisa não está dando certo. Então, não é que você está no propósito errado. Pode até ser. Mas é simplesmente que você está fazendo o propósito acontecer achando que ele depende só de você. E você está fazendo a coisa errada. Eu levei um puxão de orelha essa semana exatamente por isso. Ei, para! Você não controla o mundo. Não. Ai. Você não controla o mundo. Esse padrão controlador de querer, narcisista, de tem que ser perfeito, porque eu sou o máximo, porque eu sou muito boa nisso, porque eu não sei o que, gente, é o meu padrão principal, tá? É o narcisista. Então, assim, é terrível, porque essas pessoas sofrem demais quando isso aqui deu errado. Não, mas eu não posso falhar. Todo mundo vai falhar, gente. Isso é fato. Sim. Você vai falhar. Um dia ou outro você vai falhar. E eu falo assim, a gente quer controlar tudo, a situação, e às vezes quer controlar até o que o outro vai falar. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar e o que o outro vai sentir. Não, eu já fiz isso porque eu sabia que você ia se sentir desse jeito, ia me falar isso e isso iria me magoar. Então, eu já prevenindo, já fiz isso, isso e isso. Pronto, tá certo. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, mas da onde você tirou isso? Sim. Isso acontece demais entre marido e mulher, namorado e namorada, entre casais. Não, mas você falou daquela vez. Sim, daquela vez. A minha consciência naquele momento estava neste patamar. Hoje está em outro. Lembra que eu falei que quem me conheceu na faculdade me via desse tamanho. Depois, quando eu voltei com um corpinho de sereia, com 24 quilos a menos, o pessoal ficou... Hã? Nunca ninguém tinha me visto magra. Nem eu sabia como era ser magra mais. Agora já tem mais 15 aqui. Então, já não estou mais sereia. Mas ainda assim, não estou com o mesmo peso da faculdade. Não, mas não estou mais com o mesmo peso da faculdade. Quer ver uma coisa bem típica? Eu uso cabelo branco. É natural. Eu não pinto. Ele é branco. Eu amo o meu cabelo. Sabe quantas pessoas por semana falam pra mim, doutora, por que a senhora não pinta seu cabelo? A senhora é muito nova. Por que a senhora não pinta seu cabelo? Que eu não quero. Aí eu olho assim e digo assim, de quem é o cabelo? Dá vontade de dizer, eu não falo. Eu digo assim, porque eu gosto de cabelo branco. E é lindo, entendeu? Maravilhoso. Não, e eu gosto. Sim. Eu acho que eu fico bem de cabelo branco. Ah, mas a senhora ia ficar mais nova se pintasse seu cabelo. Mas quem te disse que eu quero parecer mais nova? Tem hora que a gente, aquariano, né? Não sei qual é o seu signo, doutora, mas... Ai, minha lua, não tá explicado. Comunicativo. Eu falo assim, nossa, tem hora que eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas aí a gente segura e fala assim, não, gente,
Porque por educação também, né? Mas a gente tem uns pensamentos. Então, O outro que é, tipo, tá, é o outro. Se ele gosta disso, beleza. Ele gosta Você disso. tem que ser os seus momentos de ser deseducado. Ai, Não é sim. mal educado, gente. Mal educado é grosseria. Mas é deseducado. Sabe fingir demência? Eu tenho uma amiga que Cara ela de fala assim, paisagem. não, cara de abajur, porque paisagem pode bater um ventinho e movimentar alguma coisa. Então você faz cara de abajur. Tela azul. Deu bug. Hã? Aí a pessoa fala, você ouviu o que eu falei? É quando ela muda de assunto, você responde. Gostei, vou pegar essa dica. Cara, tela azul. Pronto, entendeu? Porque daí as pessoas começam a respeitar você. Sim. Entendeu? Eu tenho alguns parentes bem incisivos nas coisas de ditar ordens, né? Eu sou filha de militar, então eu aprendi a ser rebelde muito cedo. Porque se tem uma coisa que militar consegue fazer com os filhos é deixar os filhos rebeldes. Quando ele tenta aquartelar a família, esquece. Esquece. Vai penar. Entendeu? E meu pai tentava. Eu sou a filha mais velha e eu sou a menina. Eu sou neta mais velha, filha mais velha. Meu pai tem 11 irmãos, a família do meu pai é gigante. Então, assim, quando eu comecei a perceber que não ia dar para eu falar amém e bater continência para ele, foi complicado. Sim. Então, na minha adolescência, eu tive muito conflito com meu pai, mas muito conflito mesmo. Eu dizia que eu ia sair de casa com 17 anos, porque eu não dava certo com meu pai. E meu pai sempre foi um pai que, dentro da possibilidade dele, fez o máximo que ele podia fazer, dentro do que ele sabia. Sim. Entendeu? E todas as coisas erradas que aconteciam, eu culpava o meu pai. Ele tinha, o relacionamento com a minha mãe nunca foi muito bom, mas era um relacionamento que para todo mundo que via era perfeito, porque as confusões aconteciam à noite no quarto deles. Sim. Eu tinha insônia e eu só dormia segurando na mão da minha mãe, porque eu tinha muito pesadelo. Então eu ia para o quarto dos meus pais quase todas as noites. Eu jogava o colchão no chão do lado da cama da minha mãe, segurava a mão da minha mãe e dormia. Então, com 8 anos de idade, eu comecei a perceber as brigas do meu pai, porque no dia que eles estavam brigando, a porta era trancada, eu não conseguia entrar. No dia que eles estavam bem, a porta era destrancada. E aí eu ia para lá. E eu comecei a perceber que aquela fantasia que todo mundo tinha, que era o casamento perfeito, não existia. Por outro lado, a minha mãe não tinha tido mãe. A minha avó saiu de casa quando a minha mãe tinha 4 anos. Então, minha mãe foi criada só pelo pai. A minha mãe não tinha amigos, ela não tinha referência feminina. Quando eu completei 12 anos, ela dizia para Deus e todo mundo, ela é minha melhor amiga. Como que uma menina de 12 anos de idade tem maturidade para ser amiga da mãe e ser a melhor amiga? Não tem. Sim. Entendeu? Então, assim, houveram muitos conflitos que eu trabalhei durante muito tempo em terapia. Eu fiz 12 anos de terapia. Não foi pouquinho. Eu ainda faço. Ainda de vez em quando a minha criança, ela grita. É óbvio. Por quê? Porque teve todo um contexto de vida. Mas isso impede da gente crescer? Pelo contrário. Só se você quiser parar. Porque se você não quiser parar, na hora que você vê... Gente, é que nem sujeira em parede. Você vê uma sujeira, você pode passar 30 vezes lá e ignorar. Um dia você chega lá e diz assim, hoje eu vou limpar essa sujeira, e vai lá e tira aquela sujeira. Ou você tira a sujeira limpando, ou você pinta a parede. Sim. Mas é opção. É opção. Escolhas. Entendeu? E tudo na vida é isso. A cura também é uma opção. E o nível de cura que você vai adquirir vai depender da sua opção. Você quer só a cura do sintomático? Toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, toma um remedinho. Não resolve, né? Toma um remedinho e beleza. O teu físico naquele momento vai responder. Agora, e se for um câncer? Eu fiz tratamento, fiz químio, fiz rádio, mas a sua emoção, você tratou? Porque se você não tratou, querido, sinto te dizer, o pH das suas células vão continuar igualzinho e você vai ter outro câncer. Vai ter recidiva. Credo, doutora, é horrível a senhora dizer isso, mas é verdade. É verdade. É a realidade que às vezes eu falo, tem coisas que às vezes a população não tá pronta ainda para ouvir. Mas eu sei, mano. E não tô afim de parar de fumar. Tá bom, se mata. O que você tá querendo dizer com isso? Você tá se matando todos os dias a cada cigarro. Mas você acha que tá bom, é um prazer que te satisfaz? Beleza. Sim. Você tem prazer em morrer. Não tem prazer em viver. É bem... Tomar porre todo dia? Tá se matando.
Entendeu? Ficar fofocando e vendo só a vida do outro e não olhar para a sua, suicídio. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você está se envenenando. Ficar reclamando da vida todos os dias é suicídio. Você está se envenenando. Sim. Deus criou o mundo com palavras, gente. Então, imagina o poder disso. Sim. Antes da gente encerrar aqui, quero agradecer os nossos patrocinadores do NatCast. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz aqui nossas canecas. Eu adorei, viu? Ficou linda. Linda, né? O Felipe, da Reis Marcas e Patente, para você que está precisando aí registrar a sua marca, me chame que eu passo contato do Felipe. A Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, da Bia. E a Kellen Souza Boutique, que faz umas sandálias maravilhosas, sandálias de luxo. Eu falo, ela transforma, pega uma havaiana e transforma numa sandália de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Doutora, antes da gente encerrar, quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa, para o nosso público, aonde o pessoal te encontra? Você falou que está aí começando nas redes sociais, está fazendo esse outro caminho, aonde o pessoal te encontra? Eu tenho Instagram, DRA, tá? Eliana.peixoto oficial. No Instagram, e o Instituto Eliana Peixoto, que também é meu no Instagram. Nos dois canais eu vinculo bastante cursos, imersões, mentorias a respeito de tudo que eu estou falando aqui. Mas a mensagem principal que eu quero deixar para todo mundo é: o poder da cura está em você. Não está no médico, não está no remédio, não está só no ambiente que você vive e muito menos nas pessoas com quem você convive. Está dentro de você. Se você não prestar atenção dentro de você, em quem você é em essência, o resto não vai funcionar. Tem muita gente para te ajudar, mas se você não estender a mão e pedir ajuda, não vai funcionar. É isso, doutora. Gratidão
por trazer seu conhecimento aqui no Natcast. Olha, tem muito conteúdo pra gente falar. Muito obrigada. E para você que chegou até o final desse podcast, já comenta. Se não compartilhou ainda, já vai lá e compartilha esse conteúdo aí para quem que você acha lá. Olha, acho que essa pessoa precisa ouvir. Manda, dá uma cutucadinha, né? E eu te espero num próximo Natcast.